E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mavi Moreira e hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês falando sobre a primeira temporada completa de Os Outros. No vídeo passado, eu fiz uma crítica sobre os 2 primeiros episódios da série e dei pra vocês todas as minhas opiniões sobre os aspectos estilísticos e narrativos da história. Nesse vídeo, já tendo toda a temporada disponível no Globoplay, eu resolvi trazer pra vocês essa continuação desse vídeo e simplesmente dar meu parecer sobre toda a história como um todo. Primeiro, eu decidi abordar aqui com vocês o 3º episódio, que é diretamente a continuação dessa parte mais inicial da série, para o que de fato ele vai se encaminhar nas decisões tomadas pela narrativa. Devo dizer para vocês que esse vídeo vai conter muitos spoilers da narrativa, então se você ainda não assistiu a série como um todo, corre lá no streaming do Globoplay e maratona de uma vez essa série para que você possa acompanhar com maior segurança esse vídeo. Voltando ao 3º episódio, nós vemos as decorrências das ações dos 2 núcleos principais. E adianto logo para vocês, e agora falando com mais segurança nesse vídeo, que de fato o núcleo da Cibele e de toda a família dela, tanto do Amâncio quanto do Marcinho, são o núcleo que mais me interessou na série. Não só por escolha dos roteiristas de darem maior foco, obviamente, fica muito claro na narrativa mesmo, para essa família, mas também pelo fato de que são os personagens mais bem interpretados e mesmo com maior empenho e que mais fazem sentido dentro das escolhas artísticas, de, por exemplo, o apartamento deles, que condiz com a personalidade deles, essas escolhas de detalhes que fazem a diferença na história como um todo, de fato, são muito mais bem encaixadas no que diz respeito a esse núcleo. Nesse 3º episódio, nós vemos as consequências diretas do Marcinho ter pego a arma da Cibele e ter ido ameaçar, com toda uma tensão muito bem construída, o Rogério, e ter tido uma consequência definitivamente inesperada, que foi ele ter atirado no próprio pai, o Amâncio, que poderia muito bem ter levado isso à morte, ele à morte. Inclusive, isso foi deixado em suspensão durante todo o episódio. Quais foram as consequências desse disparo efetuado pelo Marcinho? E esse ponto específico do suspense, por assim dizer, ele é bem trabalhado na série. É um dos aspectos que pega-se muitos clichês óbvios de direção, mas que ainda assim funciona, já que como não é o foco da história ser uma história de suspense, acaba que vai funcionando sim, utilizar alguns aspectos específicos desse gênero para construir cenas específicas e núcleos específicos. Agora, partindo do aspecto mais geral, o que eu achei da história dessa primeira temporada de Os Outros? Devo dizer para vocês que as consequências do plot da Cibele foi o que mais me decepcionou. Não pela personagem em si. Eu acho que dentro do que a Adriana Esteves pôde entregar, ela entregou muito, mais ainda do que o roteiro da série foi pensado, porque de fato a interpretação dela, dessa personagem, agregou muito mais do que qualquer roteiro que essa série poderia ter, que foi algo que me decepcionou muito. Os 2 primeiros episódios da série são muito superiores ao resto da temporada, porque simplesmente decisões mal colocadas, diálogos desnecessariamente expositivos e desnecessários, que não agregam em nada, em alguns dados desnecessários mesmo. Essa é a palavra que mais define vários dos diálogos dessa série, além do fato de que a direção ter escolhido vários ângulos e planos que são estranhos no mínimo, que poderiam ser, por decisões mais bem elaboradas, entregado muito mais informação para nós e ter sido necessário tirar muito mais dessas cenas desnecessárias. Enfim, tudo isso fez com que essa primeira temporada ela conseguisse ter barriga, mesmo tendo 12 episódios. O núcleo da Mila foi, em questão narrativa, mais bem valorizado do que o núcleo da Cibele, no sentido de que ela conseguiu se livrar do marido tóxico, mas ainda assim conseguiu manter os mesmos vícios que ela tinha com esse marido, com o filho, que pelo fato da criação, obviamente, vai ter um destino muito parecido com o pai, apesar de algumas diferenças desse personagem já ter sido ressaltadas pela série. Já o núcleo da Cibele, dessa personagem que foi uma querida em toda a história, em todos os aspectos, simplesmente teve o pior destino possível. O filho dela desaparecido, uma nora indesejada que acabou ficando grávida, ela ter que se separar do marido depois de ter voltado de uma maneira nem um pouco forçada e completamente abusiva ainda assim, até porque eles estão juntos de uma maneira extremamente não natural, que nenhum casal deveria ficar, né? Que é numa dificuldade absurda, que é o fato de seu filho ter desaparecido. Enfim, tudo isso
foi decisões feitas pela série que simplesmente decidiu dar o pior destino possível para a melhor personagem e o melhor destino possível para a personagem mais mal desenvolvida, sendo que ela deveria sim ter tido um foco muito maior. Já que, nesses dois núcleos familiares, o personagem do Vando e o personagem da Cibele são os chefes da família de ambas as partes, isso fica óbvio. Até pela desvalorização forçada que a série dá pro Amâncio, que ela tenta retomar através de um romance não muito convincente dele com a Mila, que inclusive gera cenas constrangedoras de intimidade que eu não gostaria de ter visto. Inclusive, já me atropelando, pois isso não estava planejado, já mais bem pro final da série, quase encerrando a primeira temporada, tem uma cena constrangedora, no mínimo, da Mila tirando a barba do filho dela, e que eu não vou dizer nada, vocês assistam e tirem suas próprias conclusões. A que eu tirei não foi a das melhores. Agora, dizendo pra vocês, de todos os personagens da série, os 3 do pódio mais antipáticos. Em primeiro lugar fica Marcinho, em segundo lugar fica Amâncio, em terceiro lugar fica Lohane. Aí vocês estão me perguntando agora, Vitória, esses são literalmente os 3 personagens principais do núcleo da Cibele. Sim, porque a Cibele conseguiu ter a família mais infeliz possível. Uma personagem querida que, sim, ela traz muito de Carminha em sua interpretação, traz, mas sem a potência narrativa de Carminha, com o que faz que ela se diferencie, sendo uma Carminha mais nerfada e ansiosa e neurótica. Mas, com essa família, qualquer um ficaria no mesmo estado psicológico dessa personagem. Eu não gosto da Cibele não só pela interpretação da Adriana Esteves, pelos diálogos que ela proporciona humilhando essa família dela busca-pé, mas também pela trilha sonora, que toda a trilha sonora dela com a família como um todo é basicamente Chico Buarque, que simplesmente foi a melhor escolha dessa série no que diz respeito à trilha sonora. Ela tem sim muitas músicas muito boas acompanhando essa trilha, porém, no que diz respeito a um núcleo específico, que é o do Marcinho e da Lohane, é a pior de todas, não pela qualidade da música, mas uma música que é deslocada temporalmente. No vídeo que eu fiz analisando os 2 primeiros episódios, eu trouxe pra vocês, já dando um spoiler, mas vocês vão lá assistir esse vídeo, que eu falei que a trilha sonora dessa série, ela soube valorizar muito bem esses 2 primeiros episódios, construir clima, enfim. Aqui ela continua trazendo, sim, esse aspecto no que diz respeito a boas escolhas de músicas muito boas da MPB, pouca música internacional, na verdade eu não consigo lembrar nenhuma assim de cabeça de música pop que tem nessa série. Mas enfim, no que diz respeito ao deslocamento temporal, que eu abordei, claro, que essa série traz sim uma pegada realista sobre o Brasil, sobre classe média, sobre condomínio, sobre todo esse núcleo que não é muito bem valorizado pelas séries, pela dramaturgia como um todo moderna, atual. Nesse aspecto específico temporal da juventude, parece que, de fato, ninguém da produção dessa série, nem da direção, nem do roteiro, principalmente do roteiro, tem contato com um adolescente que vive em 2023, que tem celular, que tem TikTok, que tem Instagram, que tem, enfim, redes sociais, e sabe o que um adolescente escuta, não só nessas redes sociais, mas também em baladas, em festas que são frequentadas por adolescentes. Porque uma trilha sonora de funk, de um popzinho balada dos anos 2000, 90 e até mesmo 80 que tem nessa série, simplesmente está totalmente deslocado da realidade. Definitivamente, os adolescentes de hoje não escutariam aquele funk, e o que mais me surpreendeu foi o quê? Direitos autorais, que não ter conseguido exibir esses funks, essas músicas que são atuais, que fariam muito mais sentido. Pra mim, eu não acho que a Globo teria esse problema. Então, pra mim, foi de fato uma falta de conhecimento sobre a juventude, que é inclusive um dos plots principais dessa série. É o relacionamento da Lohane com o Marcinho, que simplesmente foi construído de uma maneira inverossímil. Já que eu fiz um pod dos 3 personagens mais odiosos, eu vou fazer dos 3 personagens mais queridos. Em primeiro lugar vai ficar Cibele, em segundo lugar vai ficar Sérgio, e em terceiro lugar vai ficar Elvis. Quem é Elvis? Elvis é o porteiro do condomínio, que é o personagem simplesmente mais bem construído dessa série, porque ele dorme dentro do serviço, não vê o povo furunfunfando, destruindo, quebrando, fazendo balada ilegal, enfim. O pau quebra no condomínio e ele tá dormindo e continua mantendo emprego e não tem uma consequência. Então, não só é um personagem que eu admiro dentro dessa narrativa, mas também um que eu tenho a meta de me tornar. Elvis, simplesmente. Mas agora falando sério. O personagem do Sérgio está em segundo lugar no meu pódio, não é em relação às atitudes dele, até porque eu não gosto de miliciano, mas é o fato dele ser um personagem que é muito bem interpretado. Sinceramente,
entregou tudo. Eduardo Stablish conseguiu entregar o melhor personagem da carreira dele no que diz respeito à minha opinião. Se você discorda, você está muito bem quisto de comentar aqui qual é o melhor personagem da carreira de Eduardo Stablish, que inclusive vai aumentar a entrega desse meu vídeo aqui. Então, por favor, me ajude deixando aqui as suas opiniões contrárias. Mas enfim, agora falando sério. Esse personagem, ele conseguiu ser o guarda-chuva de abordar diversos aspectos mais realistas do Brasil, que inclusive foi algo que eu pesquei logo nos 2 primeiros episódios, que seriam um dos focos da série. E de fato a série se propõe a explorar certos temas, consegue alguns deles com proeza, outros não. E pra mim o que ele maior conseguiu abordar foi a questão da violência contra a mulher, que foi abordada na questão verbal, física, até mesmo sexual. E esse personagem, ele tá no centro dessa discussão bem aí. Eu achei que conseguiu, sim, entregar uma cena extremamente desconfortável, obviamente. Isso é um mérito muito da direção também. Mas também conseguiu fazer com que todo esse fato, esse acontecimento, reverberasse nos núcleos familiares. Esse fato não ficou batido e serviu para deixar a personagem da Cibele mais transtornada e traumatizada. Não, de fato impactou em todas as relações familiares dela. Inclusive fez com que ela sofresse mais ainda pelo personagem espúrio do Amâncio. Mostrando algo delicado que diz respeito à masculinidade e à paternidade brasileira, é o fato dele conseguir reconhecer a violência sofrida por uma mulher que não é a dele, né? A dele, vocês entenderam. Que é a Mila, que sofreu violência física a posteriori na série. Mas, na verdade, ela já tinha sofrido uma violência física, mas uma mais grave, inclusive, posterior na série. E não conseguiu reconhecer a violência que a esposa dele sofreu na mão de outro homem, que foi uma violência sexual e também psicológica, no que diz respeito ao filho dela e às ameaças que ela sofreu. Então, esse tipo de coisa, que a violência ela só é reconhecida por um homem a partir de alguns critérios que é da própria cabeça dele. Isso foi deixado de maneira sutil, não muito explícita, não foi falado em momento nenhum isso na série, mas que sim fez toda a diferença no plot como um todo. Outro aspecto de bandidagem do Sérgio é justamente essa questão da milícia. Como que o Brasil permite que figuras que saíram do meio público no que diz respeito à polícia, né, que era para ser uma força positiva para a sociedade, acaba inclusive gerando bandidos de pior categoria ainda do que simplesmente meros assaltantes. E a gente vê que quanto isso que está entranhado dentro da política dos estados brasileiros como um todo, né? Não só de um aspecto de um cara que comanda um condomínio e alguns bandidos que fazem assaltos, sequestros, enfim, mas no que diz respeito a governos, a prefeituras. E isso foi sim abordado, a questão da corrupção também, não só pelo Sérgio, mas também pelo marido da síndica, que teve um destino que foi um dos piores, inclusive, da série. Não só porque ele morreu explodido, assim como a síndica, e o cachorrinho, que hippie cachorrinho, simplesmente. A pior morte da série foi a do cachorro. Enfim, mas o fato de que essa trama bem aí, a questão da síndica, foi literalmente explodida e sumida da história. Não foi muito bem tocado depois. Tivemos uma cena de todos os moradores do condomínio falando: a síndica morreu explodida, que triste. E que só serviu para dar ao Sérgio um maior controle sobre as câmeras, que isso era necessário para que a narrativa andasse. Você tá entendendo como isso atrapalha a própria série, vai sabotando as próprias histórias? A violência contra a mulher ela é também, inclusive, abordada na questão da Lohane e da mãe dela, que foram simplesmente vítimas de uma violência terrível pela mão desse homem, o Sérgio, que detém um poder imensurável que uma pessoa tão desprezível quanto essa não deveria ter nesse país, né? Mas que a gente vê que uma das únicas relações sexuais que são, de fato, naturais que acontecem dentro da série entre dois adolescentes, que acaba gerando uma gravidez, que inclusive foi tratada com muita violência, com muita aspúria pelos personagens, e que quase resultou num destino trágico dentre todos eles. E essa conclusão bem aí da série foi a pior parte narrativa, na minha humilde opinião, porque a última cena da série, que é a cena do Marcinho voltando depois de ter sido quase morto e tendo tido essa conclusão que eu esperava que viesse na segunda temporada, se Marcinho morreu ou não. Agora a gente sabe que Marcinho não morreu, e não só não morreu, mas ainda usa um capuz amarelo, que é para mostrar alguma ruga que ele poderia ter tido em, sei lá, 6 meses, o que não faz o menor sentido, e que simplesmente fecha a série. Como assim? Quem concordou que esse seria um bom final para a conclusão desse personagem? Isso definitivamente é algo que deveria
ter ficado pra segunda temporada, pra uma construção de um suspense, inclusive de um dos ganchos principais. Porque nós já tivemos a questão do sofrimento da mãe, né, da Cibele, que teve exposto que ela já tinha perdido um filho, que inclusive foi feito nas coxas, porque na minha humilde opinião, ninguém tira da minha cabeça que, na verdade, isso não foi pensado a priori pra personagem, e que depois eles tiveram que encaixar essa questão dela já ter perdido um filho, pra poder trazer maior drama e consequentemente, maior clichê pra personagem. E não só isso, a gente já teve o sofrimento da Lohane, que iria ter que criar o filho sozinho, mas agora a gente sabe que o menino tem pai, e aí a gente fica assim, ok, o que a série vai fazer com isso na próxima temporada? Ele foi coagido pelo Sérgio? Ele ganhou algum dinheiro pra se afastar? Não sabemos, mas vamos saber na segunda temporada. Se uma segunda temporada vier, e simplesmente pensando como uma história fechada primeira temporada, esse final definitivamente não foi bom. Não foi bom pros personagens, não foi bom pra história, e não acrescentou em nada. Acrescentou da pior maneira possível. Agora, fazendo um apanhado geral da série, uma recapitulação. No que diz respeito à questão narrativa, a série foi bem sucedida? Sim, conseguiu construir personagens que são apreciáveis, que a gente tem vontade de acompanhar o que eles vão fazer, o que vai acontecer. No que diz respeito à direção, sim, porque também conseguiu conduzir esses personagens, conseguiu ter muitos poucos planos ilógicos que não fazem sentido, mas que é no mínimo, assim, no máximo mediana, é uma direção que ela também não é sensacional, mas que consegue sim entregar alguns planos grandiangulares que são sim bem sucedidos. No que diz respeito à trilha sonora, é uma trilha sonora mediana, porque em alguns momentos ela é bem inconsistente e simplesmente não faz o menor sentido. No que diz respeito à temática, foi de longe o aspecto mais bem sucedido, pois conseguiu abordar vários temas, seja violência, seja amor, seja família, seja masculinidade, feminilidade, paternidade, maternidade, luto, trauma, enfim, tudo básico que vem no combo família brasileira foi sim abordado nessa série e de uma maneira bem sucedida, mas a construção de personagem toda hora sendo interrompida, a inconsistência dentro do roteiro na hora de direcionar as atitudes dos personagens que às vezes se repetem, personagens que, como por exemplo a Mila, que era uma personagem que deveria ter aprendido algumas lições, acaba reproduzindo alguns comportamentos que, mesmo sendo uma mulher que foi traumatizada, que passou por uma prisão, nada disso justifica algumas atitudes dela repetitivas que ela teve com o marido e tá tendo na criação do filho. Também inconsistências do Amance no que diz respeito a Cibele. Por que ele decidiu? Ele de fato se apaixonou de novo por ela, ele sempre foi apaixonado por ela, o que ele teve pela Mila foi um caso. Sabe, coisas que cada uma dessas postas, dessas perguntas que eu acabei de trazer pra vocês, se for um sim, se for um não, desde se esse personagem é gostável ou não. Como, por exemplo, o Sérgio, ele é um personagem totalmente cretino, mas que ele ainda assim é gostável pela interpretação, pela valorização pela série, conseguir colocar ele no papel dele, no lugar dele, de ser o vilão da história, mas ainda assim tendo os dois pés fincados na realidade, mas que esse tipo de personagem ele acaba sendo mais agradável do que o pai da família. Como que isso é possível? Era pra isso ser o objetivo da série? A gente não fica tendo essa resposta muito clara. Essas inconsistências estão presentes até mesmo nas atitudes, assim, básicas dos personagens. Os adolescentes dessa série, eles jogam videogame, eles têm celular, eles usam Instagram, eles gravam stories, mas eles escutam músicas de discoteca dos anos 2000, 2010, na baladinha, e usa roupa cromada e pinta o cabelo de louro, sendo que ele é louro. Enfim, isso coisas que não fazem sentido, inconsistências. Então, no geral, pra mim, todo o apanhado dessa série é 3 estrelas. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder quando sair um vídeo novo. Também, não se esqueça de deixar aqui embaixo seu comentário, o que você achou da série, qual foi o seu personagem favorito e o porquê. E o que você espera nessa segunda temporada no que diz respeito à construção de personagem e à condução da história. Também deixe seu like e até o próximo vídeo.